É tipo jogar pôquer. Imagina que imagina que é jogar pôquer. Você joga um blefe, né? Você não tem uma carta tal, mas a pessoa acha que você tem. Entende? Não tô falando que é o caso dessa pesquisa aqui, mas algumas pesquisas fazem assim. Pô, Zema tá, sei lá, 5%. Na verdade, na realidade, ele tá ali com 1%. Vamos supor. Só que, a partir do momento que se mostra aquela pesquisa, ela pode causar uma alteração na realidade. É essa a crença. Não quer dizer. Esse aqui é um dos cortes das lives do canal O Bastião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário aqui embaixo. É raro você ver um jovem não que vota no Flávio Bolsonaro, porque hoje você é um jovem que vota no Flávio ou no Renan é bem natural, assim, porque o jovem é de direita. Mas você vai ter muita dificuldade de encontrar um jovem que fala assim: eu sou o Flávio Bolsonaro, eu tô com o capitão. Você não vai achar esse jovem. Esse jovem não existe. Ele vai Até passar mesmo pro vergonha. Renan, você não vai ter esse tipo de jovem. É difícil você ter esse cara assim, ó, eu tô com o Renan Santos, custo que... Não, você não vai, esse não vai ser o perfil do eleitorado. Claro que você vai ter militância hiper engajada, claro que você vai ter um apoio hiper engajado nos dois casos, inclusive. Mas a maioria dos eleitores não são assim. A maioria dos eleitores jovens não são assim. Então, é um momento político de muita. De que os pré-candidatos, os candidatos, têm que tomar muito cuidado naquilo que eles estão fazendo, muito cuidado naquilo que eles estão falando. Porque fez merda, o tapete vai ser puxado. Cara, e outra coisa também que eu ia falar, acabei esquecendo no início, mas lembrei novamente que você estava falando a respeito, se eu não me engano, da mídia levar a sério o Renan Santos. E eu não sei se foi você que falou ou foi outra pessoa. A mídia passou a levar mais a sério o Renan Santos. As mídias tradicionais passaram a levar mais a sério o Renan Santos a partir, inclusive, dessa pesquisa da Quest, mesmo sem um aumento. Significativo no percentual de intenção de votos do Renan no cenário comum, né? Não naqueles cenários hipotéticos de segundo turno, etc. No cenário comum, com o primeiro turno com todos os candidatos. Não mudou para Quest. Isso eu achei bizarro. Ok. Só que a gente sabe muito bem que esses institutos de pesquisa eles têm acesso aos dados completos, eles têm acesso aos trackings e a Quest, Genial Quest, né, eles têm uma ligação bem forte ali diretamente com a Faria Lima, né? Então eles sabem o que está acontecendo na realidade. A mídia também sabe o que está acontecendo na realidade. Os jornalistas sabem quais são os números reais, porque esse número atual não é verdadeiro. Posso até colocar na tela aqui a pesquisa para a gente dar uma olhada. Então, esse é o motivo da mídia tradicional tá dando muito mais atenção para o Renan Santos agora, mesmo ele não tendo aumentado os seus pontos percentuais em intenção de voto nessa pesquisa atual, né? Isso é muito interessante. Aqui, ó. Ainda está com 3% no primeiro turno. Isso é bem ridículo, sinceramente. Aécio Neves com 2% do PSDB. É um erro de metodologia muito grande. Como você falou, o problema da Quest não é nem uma desonestidade. Embora eu acho que tem um pouco envolvido nessa. Eu acho que esse número foi muito forçado. Esse número do Renan foi muito forçado mesmo nessa pesquisa. Mas vamos considerar que eles foram bem intencionados, né? E que eles fizeram e deu esse resultado. O problema metodológico deles é enorme, né? Eu vou colocar aqui no início para a gente dar uma olhada, tá bem aqui no começo, como que funciona. Se eu não me engano, não tem nem um censo de idade relativo, que é bem importante, né? A diferenciação de jovens, etc. Eles não fazem nem essa diferença. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Conglomerados em 3 estágios. No primeiro estágio, sorteou 120 municípios, ok, com base na população acima de 16 anos. Segundo estágio, setores censitários, com PPP a partir do tamanho da população. Sim, foi domiciliar. Só que você vê que aqui, ó, população acima de 16 anos, obviamente vai ser acima de 16 anos. Aí eles colocam de 16 a 34 anos a divisão. Normalmente é de 16 a 24 que a Atlas faz, e ela pega de fato o público jovem. De 16 a 34 aqui a gente tá pegando 3 gerações diferentes, cara. 3 gerações diferentes. E fora a questão de vir em domicílio. Quem que vai estar em casa? Me fala. Quem que vai estar em casa e vai aceitar
preencher um formulário com um monte de questões a respeito de eleições. Só de você ser atendido, né, já é difícil, né, dentro de casa. E você vai ser atendido por tipos de pessoas específicas nesses municípios, ou pessoas com determinada escolaridade específica. Acho que eles definem isso aqui também. Só que é um público enviesado, né? Não é o público de internet. A gente falou isso antes, né, em outras pesquisas. O Renan, cara, essa distância entre o Lula e o Flávio. O Aécio estar lá, pra mim, já tá errado. Não desce, Aécio, cara. não mesmo. Tipo assim, eu acho que não existe um planeta em que o Aécio Neves está empatado com o meu Zema. Não mesmo. Tipo assim, não existe esse planeta. Não existe. Cara, manda um salve aí pro Maicon Douglas. Salve, Michael. Hoje dá pra ver o Aleph. Hoje ele criou vergonha na cara e decidiu trabalhar. Mas, cara, não existe um planeta em que o Aécio Neves está empatado com o Romeu Zema. Não existe nenhum planeta que a diferença entre o Lula e o Flávio é tão grande. Vamos olhar só. Olha, vamos para ver assim, só o tamanho do absurdo. Olha o centro-oeste e o norte. Já é outro absurdo isso aí. Agrupar o centro-oeste e o norte é um absurdo. Mas, tirando esse Isso é ponto, mesmo, né, cara? 2 pontos de diferença entre o Flávio e o Lula no centro-oeste, cara. Não faz muito sentido na minha cabeça. Não, isso aqui tá bizarro, tá bizonho. Mas assim, tirando essas distorções que são bem malucas, olha aí, a gente vê que o Ronaldo Caiado, ele tá com 7% do eleitorado no centro-oeste, barra norte, basicamente centro-oeste, não vai ter muita influência do norte, e o Renan tá com 4% no centro-oeste. Então assim, o Caiado não conseguiu captar o voto do próprio eleitor. Do cara que elegeu ele em 18 e 22, ele não conseguiu captar o voto desse eleitor para essa pré-campanha presidencial. E há duas razões muito óbvias para isso. A primeira é porque, naturalmente, geralmente esse cara que votou no Caiado é bolsonarista, porque o Caiado não quis desgrudar do bolsonarismo quando ele tinha oportunidade. E por que você vai votar no Ronaldo Caiado se você tem o Flávio, que é Bolsonaro? Meio óbvio. Cada estratégia tem seu custo e essa é uma delas. É um dos custos, né? Você ser subserviente a determinado nome. Essa faixa etária tá muito bizarra. Muita distorção. E assim, cara, olha essa faixa de 16 a 34 anos. Mano, Tá em qual me página desculpa. aí? Não existe nenhum planeta em que o Lula tem mais jovens, tanto que o Flávio, tanto que o Renan. Não existe. Esse Qual planeta não página? existe. Esse mundo não existe, entendeu? Não existe, não existe. Olha o ensino fundamental. 48% pro Lula. Cara, não existe. Cara, não existe esse mundo. Simplesmente não existe. Não existe esse mundo aí. Tem muita distorção aqui. E assim, nem distorção, tô falando assim, nossa, o Instituto roubou. Não, é metodologia, cara. A metodologia é muito falha. A gente viu que o próprio Instituto Ibope cansou de fazer pesquisa dentro de casa por um motivo, né? E esse tipo de pesquisa aqui não funciona por Tá um aqui. motivo, assim. É um motivo bem óbvio. Não, E a cara, gente entra aquele mesmo problema da pesquisa da rua, na verdade. É a mesmo problema de pesquisa de rua. Olha, filho, você é jovem, certo? Você tá pagando uma imagino que casa e sim, tal, né? casado. Me Pode fala ser. um momento de dia que você está em casa para responder uma pesquisa. Olha, normalmente eu tô em um momento do dia, mas eu não ia sair de casa pra responder Não, é uma verdade. pesquisa, cara. Tem um ponto, porque o seu é como se fosse um condomínio, né? Ninguém entra. É apartamento, então, tipo assim, o cara tem que saber. Mano, você não vai, sei lá, você não vai num prédio pra fazer Você não pesquisa. entra em prédio, você não entra em condomínio. Você, se for um cara jovem, naturalmente, geralmente ele tá trabalhando. Não vai pegar. O Michael Douglas perguntou o que essas empresas ganham por mostrar isso. Basicamente, elas tentam forçar. Calma lá, calma lá. Como que eu posso falar? É tipo jogar poker. Imagina que é jogar poker. Você joga um blefe, né? Você não tem uma carta tal, mas a pessoa acha que você tem. Entende? Não estou falando que é o caso dessa pesquisa aqui, mas algumas pesquisas fazem assim. Pô, Zema tá, sei lá, 5%. Na verdade, na realidade, ele tá ali com 1%. Vamos supor. Só que
a partir do momento que se mostra aquela pesquisa, ela pode causar uma alteração na realidade. É essa a crença. Não quer dizer que pode acontecer, e não quer dizer também que é com essa daqui. Não estou falando que é o caso aqui. Distorções, Arif, e a gente não vai falar aqui que no Instituto não tá sendo criminoso, não tá sendo criminoso. Ele não tá distorcendo intencionalmente, tipo assim, ele não tá chegando e fazendo vamos dar 5 pontos pro Lula. Não é isso que ele tá fazendo. A própria metodologia distorce os dados. É sobre isso, entendeu? A própria metodologia usada acaba distorcendo os dados. Não é questão de desonestidade. É claro que a fator desonestidade é um fator existente em institutos de pesquisa, pode haver esse fator, mas não sei se é esse caso aqui. Não sei se é esse caso, eu acho que não é. Mas é uma coisa de realmente metodologia falha, metodologia que não funciona. E eles acabam tendo várias distorções assim que são loucura. E você não precisa apoiar um lado político para você perceber essas distorções. Não existe essas circunstâncias que eu comentei. Não existe a Aécio Neves empatada com o Zema, galera. Não, não existe o Lula com tanta margem em cima do Flávio. Não existe. Não existe Samara Martins, gente. Samara Martins não existe. Não existe. Então, assim, não existe agrupar Centro-Oeste com o Norte, não tem sentido nenhum. Não existe Lula dominante entre os jovens. E esse planeta não existe, cara. E, assim, dá pra saber que isso não existe sim, justamente pela metodologia adotada pelas próprias campanhas, pelas próprias pré-campanhas. Por que o Lula, nessa pré-campanha agora, não fez propaganda para os jovens? Por qual motivo que ele não fez propaganda para os jovens irem buscar título de eleitor? A razão é óbvia, não tem eleitor jovem. Uma das coisas que o PT mais fez em 22, que o clima era esse, de que os jovens iam votar contra o Bolsonaro, não iam votar no Lula, iam votar contra o Bolsonaro. Esse era o clima dos jovens. Eles fizeram campanhas pesadas, no momento de pré-campanha, para o jovem tirar o título de eleitor. Fizeram essas pré-campanhas. Por que o governo Lula e o PT não estão fazendo isso agora? Por razões muito óbvias. E essa pesquisa não reflete a realidade. E o Instituto pode estar sendo completamente honesto, mas falha na forma de fazer a pesquisa. Então, assim, há muitas distorções aqui. E, assim, vários institutos vão acabar fechando, cara, se desse jeito aqui, porque vai chegar o momento da urna e não vai ser isso aqui. Não vai ser isso aqui. O maior problema, cara, é que... Olha aqui, não, peraí, só um absurdo aqui, maior ainda. Você vai naquele lado que fala das regiões, né? Samara Martins com 3% do Centro-Oeste e Norte, tá? Não. Não, ó, o Centro-Oeste e Norte, primeiro, o Norte não tem a população de Goiás. O Norte inteiro não tem a população de Goiás e tem uma porcentagem maior de intenção de voto para o Lula, sendo que o Bolsonaro, em 22, ele ganhou de lavada em todo o Centro-Oeste. A gente está falando da região com maior interferência do agro, com maior poder do agro, né? Politicamente falando, no caso. Cara, que loucura. Bolsonarista do Brasil. Qual? Anápolis. Não. Goiânia foi o quê? 60%. Né? Anápolis eu não sei, mas eu imagino que Mato Grosso do Sul deve ter sido lá em cima também só Bolsonaro. Aí eles vêm me colocar Lula como 32% com Centro-Oeste e Norte. Eu acho que essa comparação ela é impossível estatisticamente, cara, até. Eu acho que um dado interessante, não era equilibrada com a gente tinha meio que exaustou essa